O que é mais importante na programação de computadores? O código que nós escrevemos ou a nossa lógica, o passo a passo que nós desenvolvemos para resolver um determinado problema? O que você acha? Chega mais que vamos apresentar um pouquinho sobre isso hoje. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos programar? A grande maioria dos algoritmos que nós precisamos construir, nós precisamos ler informações ou do teclado ou de um arquivo e, inevitavelmente, precisamos utilizar comandos de entrada. E aí, será que o que vale mais a pena? Aprender essa lógica, como utilizar os comandos de entrada, ou aprender a utilizar os comandos de entrada em uma linguagem específica, como C, como Java ou como Python? Vamos tirar essa dúvida aqui hoje. Como seria um comando de entrada para lermos, por exemplo, um número inteiro do teclado? Eu tenho aqui uma variável inteira. Eu vou alterar esse comando pedindo para o usuário digitar um valor inteiro. Então eu vou exibir aqui o texto. Digite um número inteiro. E em seguida, então, eu quero um comando de entrada para ler o que o usuário vai digitar e salvar nessa variável. Como que eu faço isso? Bom, comando de entrada, mais conhecido na linguagem C, scanf. Precisamos, então, informar qual tipo do valor será lido, um número inteiro, e o endereço de memória onde eu quero salvar esse valor. Eu quero salvar esse valor na nossa variável num, mas eu preciso pegar o endereço de memória onde essa variável está. Então, e-comercial, o nome da variável. Perceba que tem detalhes aqui que a gente não precisa conhecer quando a gente está trabalhando com a lógica, o passo a passo do nosso algoritmo. Esses detalhes são particulares da linguagem C. Em seguida, vamos então imprimir o valor lido para ter certeza que foi salvo corretamente. Então, valor lido, quero que esse valor apareça aqui e em seguida vou saltar uma linha, nome da nossa variável. Então, eu vou imprimir o valor que foi lido. Número, sem dois S. Vamos então rodar o nosso programa. Então, digite um número inteiro, 543, pressionei Enter, valor lido, 543. Então, percebam que aqui no nosso comando de entrada, qual que é o comando de entrada ou a instrução de entrada? O scanf é para ler alguma coisa que foi digitado no teclado. Esse %d indica que será lido um número inteiro. E esse e-comercial seguido do nome da variável é para obter o endereço de memória da nossa variável num. E se fosse em Java? Vamos fazer a leitura de um número em Java. Então, vamos ver como utilizar, então, uma instrução de entrada com a linguagem Java. Novamente, vou pedir aqui para o usuário digitar um número inteiro. Digite um número inteiro. Feito isso, então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui em Java é importar a biblioteca que possui as instruções de entradas. Como que eu faço isso? Importe, e aí eu vou importar então a biblioteca Scanner, que é a biblioteca que possui as instruções de entrada. Então, java.util.scanner. Feito isso, então eu importei a biblioteca Scanner. As nossas instruções ou os comandos de entradas estão definidos dentro deste pacote. Então, por isso que eu preciso importá-lo. Aqui agora eu preciso instanciar ou criar um objeto do tipo Scanner, que eu vou chamar de teclado. New Scanner, passando um parâmetro aqui, system.in. O que significa esse system.in? In de input, entrada. Então, eu tenho um objeto
que eu chamei de teclado do tipo scanner. Feito isso, importado a biblioteca scanner, criado um objeto do tipo scanner, esse nome teclado foi o nome que eu dei, você pode dar o nome que você quiser. Feito isso, então, nós podemos agora fazer a leitura daquilo que vai ser digitado no nosso teclado. Como que nós fazemos isso? Utilizamos uma instrução de saída, pedindo para o usuário digitar um número inteiro, onde nós vamos salvar esse número na nossa variável num. Então, num vai receber a nossa variável ou o nosso objeto do tipo teclado ponto next int. Então, eu quero ler um número inteiro. Então, o número inteiro que for digitado no teclado será capturado e será salvo nesta variável. Vamos ver se vai funcionar. System.out.println. Vamos então imprimir o número digitado na tela. Valor digitado, 2 pontos, espaço, e eu vou então concatenar a nossa variável num com este texto. Vamos então rodar o nosso programa. Então, digite um número inteiro, vou digitar um número 587, pressionei Enter. Então, esse número foi capturado e colocado na nossa variável num. E em seguida estou imprimindo na tela o número que foi digitado. Então, percebam que a nível de algoritmo, nós estamos utilizando uma instrução de entrada para capturar o que foi lido no teclado. Mas a grafia é completamente diferente da grafia da instrução de entrada quando escrita na linguagem C. E em Python, será que tem muita variação? Vamos fazer isso em Python. Em Python, o processo é até mais simples. Eu vou criar uma variável chamada num e vou utilizar um comando chamado input parênteses, e aqui dentro dos parênteses eu vou colocar um texto. Digite um número inteiro. Esse próprio input, ele vai imprimir essa mensagem na tela, vai ler a informação digitada e vai retornar e salvar nessa variável num. Mas aí tem um detalhe. Nós estamos utilizando aqui Python 3. Em Python 3, o input sempre vai retornar texto. Se eu quero um número inteiro, eu preciso converter esse retorno para um número inteiro. Então, eu quero um número inteiro. Como que eu converto para um número inteiro? Simplesmente dessa forma. O input vai retornar um texto e eu estou dizendo então que eu quero que esse texto seja transformado em inteiro. Vamos imprimir esse num na tela? Só para ver se realmente vai funcionar. Então, valor digitado, 2 pontos, espaço, relembrando como que a gente concatena texto com variáveis, basta colocar aqui o nome da nossa variável. Vamos então rodar o nosso programinha em Python, digite um número inteiro, 155, vou pressionar Enter. Temos aqui então o nosso número inteiro que foi digitado pelo usuário. Então, percebam o que eu quero mostrar aqui. Nós estamos utilizando comandos de entrada, inputs, para ler alguma informação do teclado. Percebam que a lógica, o nosso algoritmo, a ideia é a mesma. Só que em Python nós fazemos dessa forma. Em Java nós precisamos escrever um pouquinho mais para ter acesso ao teclado.nextInt. E em C nós usamos então o conhecido scanf, dizendo o tipo da informação que será lida e o endereço de memória onde nós iremos salvar essa informação. Então esta foi a dica de hoje. Se você não curtiu o nosso canal ainda, está esperando o quê? Clica no botãozinho aí e passa a seguir a gente para sempre estar recebendo aí os vídeos que a gente está lançando. Do mais, se ficou alguma dúvida, posta nos comentários, que terei o maior prazer em te ajudar.
Um grande abraço e até a próxima dica.